Declaro a sessão aberta. Convido a todos para a gente fazer a oração inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço à vereadora Ana que faça a leitura da ata 016-2018. 017-2018. Ata número 017/2018, da sessão ordinária do dia 7/5/2018, da quinta legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondon, com comparecimento de todos os vereadores, havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Aprovação da ata de número 015/2018, oração universal do Pai Nosso, pequeno expediente, expediente comum, ofício número 023/2018, de autoria do vereador Marcelo Trevisan, solicitando R$80 mil de emenda parlamentar do deputado Luiz Cláudio Palozzi. Havia ofício de número 022, de autoria do vereador Edson Roberto Rocha, requerendo a retirada dos quebra-molas tipo tartarugas em quase toda a extensão da Avenida Mato Grosso e a alocação de outro tipo como lombada, podendo ser até em cima desses mesmos. Requerimento verbal do vereador Edevan Lopes das Neves, solicitando a união dos membros desta Casa para que o Executivo e o pessoal que faz as leis para que possamos resolver o problema que se encontra no setor rodoviário em razão da proibição do promotor, onde o município não pode mais ajudar os proprietários rurais e os empresários com seus maquinários. E se o município não puder ajudar o pequeno produtor, no ano que vem, a nossa arrecadação vai ser bem pior. Pois todos sabem que nós temos que fazer essa lei, pois o plantio já começa agora, entre maio e junho, e os produtores têm pressa. Após usou a palavra o senhor presidente Edson Roberto Rocha, disse que na Casa tem uma lei de 2017 aprovada, onde o prefeito e seu assessor jurídico foram ao promotor para esclarecer sobre essa lei. Depois o promotor me convocou e eu levei uma cópia daquela lei e dessa outra que estava na Casa, mas que também não estava em consonância com a lei permite, e que temos de fazer é montar programas de atendimento para o pequeno e médio produtor, e que também possa atender o grande, mas tem que ser programas. Então, essa lei que devemos fazer, ela é para que o prefeito possa mandar um maquinário em uma propriedade e não ter seu mandato cassado, e nem os vereadores correm o risco de perderem seus mandatos. Após usou da palavra, o vereador Marcelo Trevisan disse que no último dia 27 esteve em Curitiba, no gabinete do deputado Palozzi, onde ele nos pediu que fizesse esse requerimento para a reforma da Casa da Cultura, e falou sobre o ofício de número 024/2018, que requer os abrigos na comunidade da Vila Rural e Estrada do Saltinho, pois é um pedido de grande necessidade para aquelas famílias. Seguindo, usou da palavra o vereador Donizete Ruggeri, dizendo sobre o pedido do vereador Edevan, falou sobre a proibição pelo promotor de justiça do uso de maquinários públicos por terceiros. Disse ainda que o Poder Executivo só pode fazer aquilo que a lei autoriza, e a promotoria somente está cumprindo a lei. Disse que ainda sobre as denúncias que recebeu, e está colocando-as aqui, para conhecimento da população, onde empresários agrícolas da cidade de Tamboara pagaram somente R$5 mil em óleo diesel para fazer 50 alqueires de terras, e o proprietário da terra arrendou-a por R$300 mil. Ainda outro empresário que fez 70 alqueires de terras em troca de estaria dando leitoa e cabrito para o município. Disse ainda que isso é uma vergonha. Se realmente está acontecendo, será que estamos no caminho certo? Seguindo, usou da palavra o vereador Edevan Lopes das Neves, disse que por isso é que é preciso juntarmos nós, o Executivo e seus advogados, para fazermos essa lei, que se adequa a todos. Após o uso da palavra, o vereador Roberto Scaraboto disse que a lei que é necessária para fazer, ela está com o jurídico na Prefeitura, onde estão requerendo criar a Secretaria de Agricultura. E criando essa lei, as coisas serão mais sérias, e também os serviços serão acompanhados, e se for cobrado, vai ser cobrado do pequeno
um valor, do médio outro valor e do fazendeiro outro valor. Então é isso que estão tentando montar e ver se passa na promotoria. Após o uso da palavra, o vereador Donizete Ruggeri disse que o grande produtor rural não precisa de apoio do governo municipal. Quem precisa é o mais fraco, os pequenos e os da agricultura familiar. O grande só precisa de fomento, como, por exemplo, um explanador de barracão de frango que vai dar retorno para o município entre 5 a 6 mil reais anuais de ICMS. Após o uso da palavra, o senhor presidente e o vereador Edson Roberto Rocha, dizendo que temos de fazer as leis, mas elas devem vir com os programas para cada setor. Aviário, plantio, colheita, tem que ter os programas dentro da lei, de nada adianta vir só a lei, tem que vir com os programas para o pequeno, o médio e o grande produtor, que é o fomento. Seguindo o uso da palavra, o vereador Rafael Cuco disse que foi passado a lei, foi que a segunda lei não iria ser votada nesta casa, porque já existia a primeira, e que o prefeito poderia fazer por decreto, não que a lei não estava correta. Após pediu que tenha maior rapidez na correção e aprovação dessa nova lei, pois quem está sofrendo é os vereadores e os produtores rurais. Em seguida, usou da palavra o presidente e o vereador Edson Roberto Rocha, dizendo que ambas as leis estão corretas, nenhuma está em consonância com que o Ministério Público, a primeira lei, o MP fala que está errada, mas ele não sabe nem o que é uma patrulha rural, onde o promotor está lá dentro do gabinete e não conhece a realidade do município. O que é necessário é fazer uma comissão de vereadores, o prefeito e seus assessores jurídicos, para irem até a comarca e formular esse projeto de lei. Seguindo, usou da palavra o vereador Roberto Scaraboto, dizendo que não é só o nosso município que está assim. Outros também estão com problemas com promotoria, como Douradina. Após o uso da palavra, o vereador Donizete Ruggeri, questionando a quem interessa essa bagunça. No ano passado, foi gasto 1,2 milhões de reais em óleo diesel. E no último ano de gestão do ex-prefeito, mas no ano passado foram gastos 2,7 milhões de reais em peça. Após disse que foram adquiridos veículos novos e o prefeito disse que iria fazer o leilão dos velhos. Isso é necessário para melhorar os cofres públicos. Voltando a falar sobre o Ministério Público, o promotor está fazendo nada mais, nada menos do que respeitar o que fala as leis 8.429/92 e 101/2000, e disse que antemão que a lei mal feita, mal elaborada, não aprovará, pois que nós tragam leis bem feitas e de interesse na coletividade, pois estão vindos para esta casa alguns projetos que destoam isso. E não é disso que queremos. Queremos leis boas e leis que melhorem as coisas para a nossa população, inclusive gerando riquezas e rendas para a nossa gente. Após mencionou sobre o projeto de lei de doação de terrenos para a aviação real. Seguindo, usou da palavra o vereador Cleiton Barros, dizendo sobre a reunião com o Executivo na quinta-feira, onde o que for mandado para esta Casa de Leis, que seja bom, nós apoiamos, e o que for ruim, que pode até dar uma cassação de mandato para nós, ou até para o chefe do Executivo, nós posicionaremos contra, dizendo ainda que não tem sigla partidária, nem lado político, mas o que está vendo é gente reclamando todos os dias do que tem feito, adquirido na Constituição brasileira, dizendo ainda que ninguém deve nada para prefeito, para secretário ou para cargo comissionado. Alguém quer administrar para ele, tem tudo e para os outros não tem nada? Vejam só, milhões e milhões de gastos em alguns setores, e às vezes um remédio ou coisa simples o cidadão deixa a ser atendido. Pediu para que os vereadores ajudem a criar leis, elaborar projetos para beneficiar a comunidade, pois o rondon que eu quero para as pessoas para administrar por um melhor. Não pensam em interesses próprios ou para meia dúzia de pessoas. Após usou da palavra o vereador Donizete Ruggeri, alertando os vereadores e a população, onde o prefeito autorizou a abertura de processo licitatório para recape asfáltico. E nesse processo tem ruas e avenidas, na maioria delas, em bom estado, não necessitando de reparos. E a população tem que estar em alerta, pois o valor é de R$ 1.992.892. Em seguida, usou da palavra o vereador e o presidente
Edson Roberto Rocha, dizendo sobre o seu pedido de retirada das tartarugas na Avenida Mato Grosso, pois está deslocando pneus dos carros e derrubando os motoqueiros, o que diz a Lei 9.503/97 do CONTRAN, que essa sinalização é para alocar em rodovias. Após usou da palavra o vereador Cleiton Barros, dizendo que é preciso de união em nossa cidade, pois sem união, quem perde é a população. Perdemos a comarca e o posto de polícia rodoviária para a cidade gaúcha. Não devemos ficar de braços cruzados, com 4 ou 5 mandatos sem fazer nada. Falou de união e de sintonização. Disse sobre a união com o prefeito depois de 16 meses de mandato, onde não foram todos os vereadores. Falou da necessidade da comunidade se unirem e se organizarem e denominar um presidente em que possa ter um espaço aqui nesta casa. Seguindo usou da palavra, o vereador Rafael Cuco disse que na reunião de quarta-feira não foi todos os vereadores porque não fomos convidados. Foram somente os vereadores que apoiaram o prefeito. Após usou da palavra, o vereador Cleiton Barros disse que quem administra a cidade que faça uma reunião e chame todos os vereadores. Seguindo, usou da palavra o vereador Edevan Lopes das Neves, dizendo que ele particularmente não foi convidado. Foi bem lembrado pelo vereador Rafael, pois Vossa Excelência falou que nem foram todos os vereadores. E o que a população não pode entender é que o vereador tal não quis ir na reunião. O vereador Cleiton disse que não foram todos porque não foi ele quem organizou a reunião. Após o senhor presidente usou da palavra, dizendo que todos os projetos de lei encaminhados pelo Executivo foram aprovados por esta Casa. Falou isso porque há comentários de que a Câmara pode estar atrapalhando a administração, e não está, pois todos os projetos do Executivo que chegou nesta Casa foram aprovados. Após não havendo mais inscritos, seguindo o senhor presidente, passou para a ordem do dia, onde havia na pauta o projeto de lei de número 015 de 2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 287.396,19. Manutenção de gerenciamento de resíduos sólidos, convênio estadual, coletor. Seguindo, usou de posse dos pareceres favoráveis das comissões pertinentes, o projeto foi à discussão. Usando da palavra o vereador Donizete Ruggeri, disse que esse recurso é de emenda parlamentar do deputado estadual Evandro Júnior. Após o senhor presidente, disse que esse projeto é um recurso para a aquisição de um caminhão coletor de lixo para o nosso município. Após usou da palavra, o vereador Cleiton Barros disse parabenizar os vereadores que trabalharam para o deputado e fica feliz por vocês colocarem o projeto em nome de todos os vereadores da Casa. Após havendo consenso, o mesmo foi à votação, sendo aprovado por unanimidade em segunda e última discussão. Após o senhor presidente, passou para explicações pessoais, onde usou da palavra o vereador Donizete Ruggeri, dizendo que o vereador Cleito fez uma colocação controversa e fazendo uma menção faz críticas ao chefe do Executivo. Haja vista ter passado 16 meses para haver uma reunião e ainda foi feita com parte dos vereadores. Além de ter sido uma reunião improdutiva, após usou da palavra, o vereador Cleiton Barros disse que é lamentável e que se faça uma reunião com meia dúzia de pessoas. Isso mostra descaso, porque esta casa é composta por 9 vereadores e todos têm o direito de participar e me desculpo se em determinado momento agravei ou ofendi algum vereador. Ainda frisou que disse que não foi todos na reunião, mas não foi ele quem marcou a reunião. Em seguida, usou da palavra o vereador Roberto Scaraboto, dizendo, pelo que ele sabe, não foi o chefe do Executivo quem marcou a reunião, foi o grupo que apoiou o prefeito e quis fazer essa reunião. Eu tenho quase certeza que foi isso que aconteceu. A seguir, o vereador Cleiton Barros disse que a ligação que recebeu no seu telefone sobre a reunião era a pedido do chefe do Executivo. O vereador Rafael Cuco disse que, do jeito que o vereador Cleiton falou, deu que entender que nós não fomos porque não quisermos ir. Na verdade, não fomos porque não fomos convidados. E agora o vereador Roberto disse que não foi porque não foi o prefeito que fez. Então, entende-se que não foi marcada pelo prefeito. O vereador Edevan disse sobre a fala do vereador Cleito, sobre ciúmes, disse que em cima de sua pessoa não tem ciúmes e quer que o município ande com suas próprias pernas e que nós andemos juntos com o Executivo. Temos que andar em harmonia
em harmonia. A seguir, o senhor presidente disse que neste sábado estiveram ele e os vereadores Cleiton e Roberto Scaraboto em Maringá, no escritório do deputado federal Edmar Arruda, onde ele nos convidou para dar boas notícias para o município. Lembrando que, quando faz pedido a um deputado, sempre faz em nome dos 9 vereadores, nunca fez individualmente, onde para Rondon o deputado liberou R$80 mil para a PAI, sendo que esse recurso será comprado um veículo eletrônicos de utilidade de cozinha e também mais R$150 mil para a saúde pelo Programa de Assistência Básica PAB, sendo que em 2017 já havia destinado R$200 mil para a saúde. Então, são recursos que nós estamos indo buscar para trazer para toda a nossa comunidade, pois todos os vereadores é quem representa a comunidade de Rondon. Seguindo, como não havia mais nada da pauta e nada mais a se tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Coloque em apreciação a ata 017/2018. Vereador Rafael. Senhor presidente. Vai falar, tá? Senhor presidente, só tentando a parte da minha fala, ele que fala que, no momento ele que estava sofrendo os vereadores e produtores. Mas não foi bem assim que falei. Falei que não são os vereadores, e sim os produtores que dependem do serviço. A primeira parte, não sei se foi lido errado. No começo, primeira parte. Você fala sobre os produtores? Produtores rurais? Isso. Então vamos lá. Depois da fala do vereador Devan. Rafael disse que é o jeito do que o vereador. Eu quis... Não, aí tá falando errado. Que são os vereadores e produtores, mas na realidade eu falei assim, que não somos nós que estamos sofrendo, e sim os produtores que dependem do serviço. Deixa eu ver aqui. Só esclarecer. Vamos achar aqui. Só um pouquinho, tá? Só retificar. Deixa eu achar aqui pra gente já marcar aqui, Rafael. Tá? Sim, mas eu só vou ler. Talvez a gente pode ter feito a leitura aqui errado também. Cadê? Vereador, aqui está escrito assim, tá? Veja se acompanha para a gente fazer a correção. Pois quem está sofrendo é os vereadores e os produtores rurais. Não é isso? Não é assim. Pois quem está sofrendo não somos nós vereadores, e sim os produtores que dependem do serviço. Beleza, então. Aí vai fazer a correção, tá? Muito obrigado. Mais alguma correção, gente? Então coloca a ata número 017/2018 em votação. Vereadores favoráveis se manifestem, quem for contrário permaneça como está. Aprovado por todos os vereadores. Peço à vereadora Ana que faça a leitura da ata 018/2018. Iniciando a sessão, o senhor presidente abriu a sessão e solicitou a todos para fazer a oração universal do Pai Nosso. Ata número 018/2018, da sessão ordinária do dia 14/5 da 5ª legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondon, com comparecimento de todos os vereadores, havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Aprovação da ata de número 016/2018, pequeno expediente. Havia um ofício do Entan solicitado ao espaço da casa para uma palestra sobre a importância das carreiras militares no Brasil. Outro ofício da Farinheira Barra Velha, solicitando espaço da casa no dia 18/5. Também um convite desta casa a todos para participarem da audiência pública no primeiro quadrimestre, na próxima segunda-feira, às 19 horas. Mais um convite da Igreja Só o Senhor é Deus, onde farão realizar-se um congresso religioso no dia 25, 26 e 27 de maio. Também esta casa expediu um ofício de número 026/2018 ao promotor da cidade gaúcha, em cumprimento à sua requisição. Por fim, expediu um ofício de número 027/2018 para o juiz eleitoral de Paraíso do Norte, em cumprimento à sua solicitação.
Expediente comum. Havia um ofício número 029 de 2018, de autoria dos vereadores Cleiton Barros e Donizete Ruggeri, solicitando rebaixamento nas luminárias da Rua Londres, início da Capela Mortuária, até o Conjunto São Pedro, e ainda um quebra-molas no final da Rua Londres, esquina com a Praça do Jardim São Pedro. E o ofício de número 030 de 2018, autoria dos vereadores Edson Roberto Rocha, Cleiton Barros, Donizete Ruggeri e Roberto Scaraboto, requerendo que o Executivo providencie um estacionamento no canteiro central, na Avenida São Paulo, em frente à agência do Bradesco. Seguindo, o senhor presidente passou para o expediente comum, onde usou da palavra o vereador Miro Sardeto, dizendo requerer saber sobre o Conselho de Segurança em nosso município, quando foi instituído, quais os recursos recebidos até hoje e quais os investimentos feitos. Faz isso porque foi questionado por pessoas de nossa comunidade, e vendo o que acontece em nosso país, nós estamos à mercê da impunidade e da bandidagem, onde muitas vezes a polícia não tem respaldo necessário do Estado para poder desempenhar a sua função, faltando equipamentos, veículos e até combustíveis para as viaturas. Embalteceu o trabalho da polícia, mesmo com muitas dificuldades, ainda Rondon é privilegiado, e parabenizou os policiais presentes nesta sessão. Sobre o Conselho de Segurança, disse que vem para poder ajudar o policiamento e o sistema de segurança da cidade, até com câmeras de monitoramento. Diz que gostaria de saber os 3 questionamentos sobre o Conselho de Segurança de Rondon e também se foi recebido algum recurso até hoje. Seguindo, usou da palavra o vereador Donizete Ruggeri, dizendo que traz um pedido da mãe do senhor Anderson Alves da Silva, morador na Vila Aeroporto 710. Ela nos procurou sobre o internamento de seu filho. É uma pessoa idosa, muito pobre, e necessita do internamento de um local fechado, pois o Anderson faz um indiscriminado de bebidas alcoólicas e drogas. Sendo assim, ela não suporta mais vê-lo nessas condições. Seguindo, a vereadora Ana Lira disse que o último internamento dele, ele ficou na clínica nem 8 horas e veio embora. E agora a gente está tentando uma clínica no Mato Grosso do Sul, que atende em regime fechado. Não sei se vamos conseguir, é um processo um pouco demorado. Mas para deixar esclarecimento, ele foi atendido por mim pelo menos 4 vezes, fora assistente social, secretária de saúde, a população e vereadores que interferem nesse caso, pois é um caso bem delicado e a gente não sabe nem mais o que fazer com ele. O vereador Donizete Ruggeri disse, como a vereadora Ana disse, eu acho que a única maneira de que se essa pessoa fique internada é essa clínica em Mato Grosso do Sul, em regime fechado, pois a sua mãe vem sofrendo muito com ele e não sabe mais o que fazer. Após o vereador requereu ao senhor presidente que se faça cumprir o artigo 102 do nosso regimento interno. E para isso, se faça ouvir os nobres edes para que o plenário se manifeste sobre essa questão. Após usou da palavra o vereador Cleiton Barros, dizendo que às vezes os vereadores recebem críticas, mas até estamos fazendo trabalhos que não nos cabe no momento, que é de fazer algum departamento ou de algum funcionário público. Na semana passada, tem de dar apoio a uma cidadã que estava com uma gravidez de risco e precisava se deslocar até Cianorte. Ela foi até o departamento de saúde e lá relataram que não havia carro para poder levá-la. A gente fica triste, porque o cidadão está pedindo uma coisa que é de seu direito. Está na Constituição brasileira. Então peço, senhor presidente, que façamos uma reunião com o executivo e com todos os vereadores, pois sei que cada um aqui está sendo pai, mãe, psicólogo, porque a população nos relata e nos reclama. E eu agradeço os trabalhos de muitos dos secretários que se prezam e que determinam, mas determinados setores têm deixado a desejar. Sexta-feira, senhor presidente, um problema com o Conselho Tutelar. O cidadão me procurou com uma criança de 1 ano e 2 meses em situação de risco, em Andradina, São Paulo. O Conselho Tutelar entrou em contato com o assistente social, como o departamento do chefe executivo, para dar um apoio a essa família. E eu, como estava fazendo uma visita àquele departamento, foi onde os conselheiros me relataram que não tinham condições de se deslocarem até lá pela situação precária de seu veículo. E o departamento se negaram a ajudar. Imediatamente conversei com os familiares e me dispus a buscá-la. Conversei com o vereador Donizete, pedi um apoio financeiro, dividimos essa viagem. Os vereadores estão fazendo o seu papel e até mais. Tem determinados departamentos que não abraçam a classe de vereador. Então a população fica a desejar, fica a Deus dará. Esse é o meu desabafo, senhor presidente. Após o vereador discorreu sobre o ofício 029 de 2018, de sua
autoria. Seguindo, usou da palavra o vereador Roberto Scaraboto, parabenizando ao prefeito por ele ter conseguido essas pedras frisadas. Eu não sabia para que seria usada, mas agora vejo o chefe de obras, o José Antônio, trabalhando. Eles estão colocando essas pedras na estrada do cemitério, estão descendo na estrada de Guapurema e estão subindo agora na avenida em frente ao abatedouro. Então eu quero parabenizar pelo trabalho dele, que está ficando muito bom. Também meus parabéns ao Monteirinho, que está fazendo um bom trabalho. Seguindo, usou o vereador e presidente da Casa, discorreu sobre o requerimento de número 030 de 2018. Seguindo, o senhor presidente passou para a ordem do dia, onde havia na pauta uma moção de aplausos de número 001 de 2018. A Câmara Municipal de Vereadores de Rondon, Estado do Paraná, verdadeira interlocutora das vontades dos filhos dessa terra, não poderia, em nome de seus representados e após unânime aprovação pelos pares desta Casa, deixando de se manifestar, através dessa moção, imensa gratidão, respeito e admiração ao policial destacado para nossa municipalidade, há mais de 5 anos, na condição de soldado, senhor Wanderson Fernando Brito, RG de número 10.078, 346, dígito 0. CPF de 062, 343, 139 e 77, pelo intenso trabalho em prol da ordem de justiça de nossa cidade de Rondon. Essa moção expressa a mais pura admiração e respeito desta Casa de Leis a esse profissional, que aqui adquiriu o respeito e a confiança do povo, através do trabalho realizado com zelo, honestidade e correção de propósitos, sempre trabalhando ao lado da comunidade e atendendo-a de maneira satisfatória. Dessa forma, não há como vê-lo, senão como parceiro desta Casa de Leis, no intuito de atender nossa população nos problemas que são afetos à sua função. Ante o exposto, ouvindo o douto plenário e ocorridas todas as formalidades legais, requeremos que seja dada a ciência dessa deliberação aos homenageados e seus superiores, que conste no registro histórico desta Ecrécia Casa de Leis, Câmara Municipal de Rondon, Estado do Paraná, edifício da Câmara Municipal de Vereadores de Rondon, Paraná, em 14 de maio de 2018. Mesa diretiva, seguindo, os seguintes vereadores se manifestaram sobre a noção: Cleiton, Ana Lira, Rafael Cuco, Donizete Rugério, Mírio Sardeto, Edevan Lopes das Neves. Após o senhor presidente, colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade, seguindo havia na pauta o ofício de número 056 de 2018, de autoria do chefe executivo, onde encaminha a esta casa 3 projetos de lei, sendo eles 016 de 2018, concede auxílio alimentação aos conselheiros tutelares do município de Rondon, regulamentados pela Lei Municipal de número 1656 de 2013 e das outras providências. Projeto de Lei número 017 de 2018, revoga a Lei Municipal de número 1776 de 2017, que autoriza o município de Rondon a executar serviços em imóveis rurais de particulares. E o projeto de lei de número 018 desafeta áreas institucionais e dá outras providências. Seguindo, o senhor presidente passou para as explicações pessoais, onde o vereador Rafael Cuco disse dar explicações sobre as isenções de carnês de IPTU, que o vereador Donizete pediu. Só queria deixar claro que a isenção deve ser feita dentro do ano. Se passar para o ano seguinte, a pessoa perde o direito à isenção. Isso estava sendo feito através de parecer jurídico, mas como fomos instruídos pelo mesmo órgão, a partir deste ano não poderá mais fazer. Rodou o ano, perde o direito à isenção. Isso para que todos fiquem atentos. A vereadora Ana Lira disse que querer deixar aqui o seu carinho e respeito às mães e representantes pela passagem do Dia das Mães, que foi ontem, e às mães dos senhores vereadores e às suas esposas, que são mães também. Dizer que Deus abençoe a todas vocês e tenha o meu respeito e o meu carinho. O vereador Roberto Scaraboto mencionou a respeito dos tratores que estão parados. Isso está preocupando. Conversando com o jurídico da prefeitura, vai demorar para ser resolvido. Eu penso que nós temos que se unir e tentar fazer alguma coisa, pois se chover, os produtores vão ficar sem plantar. E com essa falta de emprego, e a farinheira é quem dá um pouquinho de emprego a esses tratores. Não voltar a funcionar, vai ter pouca mandioca para ser arrancada.
E é importante que a gente se reúna e converse para tentar resolver esse problema. O vereador Donizete Ruggeri disse querer fazer um comentário sobre o projeto de lei número 016 de 2018, dizendo, quando reclamamos do chefe do executivo, uma delas é pelo projeto do Conselho Tutelar. Disse que fomos à exaustão no ano passado. Disseram que não tinha condições de conceder esse benefício aos conselheiros tutelares. E por que agora pode? Não podia no ano passado, não podia 2 ou 3 anos atrás. Daí se concede em janeiro os outros 10% a todos os outros servidores e cargos comissionados. Muito justo. Agora, para os conselheiros tutelares não podia. Qual é a lei que mudou do ano passado para este? Não está constando ali, porque não tem o que mudou no início deste ano, até agora, em maio. Não tem porque não mudou nada. Então, as nossas críticas é porque deixam as entidades mendigar, irem à exaustão e não atendem, deixando todos chateados, enraivecidos, bravos. Daí sim vem atender. Depois que criou toda uma bagunça, uma baderna, uma celeuma, depois de tanta crítica, hoje o cidadão já vive com o mundo perturbado, num mundo difícil. Ainda temos que ter todas as dificuldades por parte do Executivo, sabendo que nós temos condições jurídicas de dar esse benefício a esses conselheiros tutelares. Após, disse, das profissões difíceis e abençoadas, que são de policial e de médico, esquecer de uma nossa, a de conselheiro tutelar. O vereador Marcelo Trevisan deixou seus parabéns a todas as mães presentes nesta casa, em especial a minha mãe, a mãe dos meus filhos, pelo lindo dom que Deus deu a cada uma de ser mãe, pelo trabalho que as mães fazem, pela educação, por tudo. Disse querer parabenizar também o chefe do pátio, o senhor José Antônio, pelo trabalho prestado na Vila Rural, onde requeri várias vezes verbalmente para ele, e também feito aqui nesta casa. Temos visto uma demora para uma coisa e outra, mas o serviço está feito. Também parabenizo ao prefeito por disponibilizar isso para aquela comunidade, que eles vinham precisando muito. O vereador Cleiton Barros disse querer agradecer ao trabalho dos conselheiros tutelares, inclusive passamos uma situação difícil na semana passada e com a graça do bom Deus conseguimos resolver. Então eu dou os parabéns, valorizo quanto tem de valorizar, e se tiver de fazer críticas, as faço, porque eu recebo críticas e aceito, e tem que ter crítica para cada um faça valer o seu trabalho. Agradeço a todos, agradeço aos secretários e às mães de Rondon, do Paraná e do Brasil. Parabéns. O vereador Miro Sardeto disse querer parabenizar a todas as mães que aqui estão presentes no nosso município, no nosso país e do nosso estado. Enfim, dizendo ainda que lembrou em um fato relacionado com segurança e mãe, de um episódio que aconteceu ontem em São Paulo, quando falamos que o policial está aí para defender a comunidade, e muitos têm acompanhado pela televisão. Falo de um agente da Polícia Federal que foi assassinado na sua casa, na manhã de ontem, em São Paulo, assassinado por um bandido que recebeu o indulto do Dia das Mães. Ele pulou o muro e foi tirar a vida de quem estava em casa, se preparando para comemorar o dia com a mãe de seus filhos em sua residência. Fica aqui o meu repúdio, a minha insatisfação pela impunidade que tem nesse país, onde o cidadão foi solto, que já é bandido, que estava preso para tirar a vida de quem está defendendo a vida da comunidade. Seguindo, o senhor presidente disse sobre uma mensagem do Dia das Mães: ser mãe é uma missão de maior responsabilidade, e o amor de forma mais completa é dar o melhor de si, e não esperar nada em troca. Mãe é sinônimo de amor e bondade. A ela devemos nossa vida, pois é merecedora de todo o nosso respeito e digna de todo o nosso afeto. Parabéns a todas as mães rondonenses. Seguindo, disse que esteve junto com o vice-prefeito Rui Mertz e José Antônio, que está aqui presente, na Câmara de Vereadores de Cianorte, onde recepcionamos o ex-senador e ex-secretário da Agricultura do Paraná, o Osmar Dia, onde os pré-candidatos a governadores estão visitando as regiões, recebendo propostas e falando de suas candidaturas e de como será a sua campanha e seu trabalho nos próximos 4 anos, de 2019 a 2022. Sentimos firmeza na candidatura do Osmar Dias. A imprensa diz que talvez ele não venha a ser candidato, mas o que sentimos lá foi uma pessoa de posicionar para ser candidato com mudanças,
porque ele disse que no seu discurso que perdeu duas eleições, porque não promete o que não pode fazer, e o que perdeu a última eleição porque não prometeu que iria aumentar os salários dos professores. E prometeram, ganharam e não conseguiram aumentar. Então é um candidato que vem trazendo um plano para todas as regiões do Paraná. Tem um plano para a nossa região que é extremamente agrícola. Estivemos lá representando o município de Rondon, seguindo como não havia mais nada na pauta e nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Coloca a ata 018/2018 em apreciação dos vereadores. Em votação, o vereador favorável se manifeste, quem for o contrário permaneça como está. Aprovada por todos os vereadores. Passamos então ao pequeno expediente. Um ofício da Secretaria Municipal de Saúde, assinada pela secretária Marineide Souza Martins Giacomini, que vem solicitar esse plenário para a audiência pública da saúde no dia 30/5, às 15h30. E também o convite, para a mesma audiência. A Secretaria de Saúde Municipal de Rondon convida a todos para a audiência pública municipal, dia 30/5, às 15h30, na Câmara Municipal de Vereadores. Então, o convite, cada vereador recebeu o seu, e a comunidade aqui presente, Zé Antônio, nosso secretário de Obras, Sueli, secretário de Educação, Francisco, Pepe, e o nosso amigo Átila, a nossa amiga, estão todos convidados para a audiência pública da saúde, dia 30, às 15h30, aqui nesse mesmo local. Também recebemos hoje, aqui na Câmara Municipal, até justificando um pouquinho o atraso da nossa sessão, realizamos a audiência pública da Câmara antes e depois o Tiago Dorne, que é o presidente do rodeio, veio trazer e apresentar a prestação de contas do rodeio de Rondon, 25ª Festa do Peão de Rodeio de Rondon, 63 anos, no dia 7, 8, 9 e 10 de dezembro de 2017. Então, ele veio em nome da Associação da Comissão do Rodeio de Rondon, trouxe para nós aqui toda a prestação de contas, no qual vou falar para vocês os detalhes para vocês. A arrecadação de venda de ingresso na bilheteria e antecipados, R$ 107.771,70. Passaportes, R$ 54.292. Patrocínios. Total de patrocínio, todos os patrocínios dão uma relação aqui junto, deu R$ 116.800. Prefeitura Municipal de Rondon, R$ 100.000. Arrecadação de barracas e bebidas, R$ 30.000 das barracas e R$ 12.500 das bebidas. Um total de receita de R$ 421.363,70. Despesas, R$ 19.152 de divulgação, R$ 238.507,50 de shows e R$ 199.981 do rodeio. Total de despesa, R$ 457.640,50, tendo um resultado negativo de R$ 36.276,80. Prestação de contas está na Secretaria da Câmara, para quem quiser fazer assim um detalhamento maior, tá? Então, para informar, o rodeio de 2017 deu R$ 36.276,80 negativo. Ainda dentro do expediente, recebi aqui o requerimento assinado por todos os demais vereadores, menos eu que não assinei, pedindo que essa presidência cumpra o artigo 102 do Regimento Interno. Conforme a solicitação assinada pelos 8 vereadores, será feito e cumprido o Regimento Interno, dentro do seu artigo 102. Passamos, então, ao expediente comum. Peço à vereadora Ana que faça a inscrição dos vereadores que queiram usar
esse espaço para fazer suas preposições verbais. Vereador Donizete. Senhor presidente, estimada vereadora Ana, companheiros vereadores, amigos, amigas que nos visitam, especial chefe de obras de viação José Antônio Gomes, secretário de Educação Sueli Oliveira, é um prazer tê-los aqui conosco e os demais que participam também. Senhor presidente, na sexta-feira eu estava observando a publicação da receita corrente líquida do município de Paraíso do Norte, do ano passado. 32.212.970 reais. Receita corrente líquida de Rondão, 2017, 26.212.000 reais. Faço só essa comparação, porque há 4, 5 anos atrás, a nossa receita corrente líquida, não só orçamentária, mas a corrente líquida, orçamentária um pouquinho maior. Nós tínhamos uma receita maior do que Paraíso. Paraíso com um pouquinho mais de habitante, Gaúcha com um pouquinho mais de habitante, Fundo 1.0 Paraíso, Fundo 0.8 em Cidade Gaúcha, nós tínhamos uma receita maior. Eu faço esse levantamento dessa questão em relação à busca de emprego. Nesse final de semana, minha esposa me passou uma pesquisa na internet, onde em Paraíso já tem uma fábrica também de uma estrutura metálica e pré-moldada para casas populares, sobrados e outras casas afins, inclusive comerciais. Então, eu calculei e tirei a conclusão de que o município de Paraíso cresceu porque buscou empregabilidade. E nós recuamos porque perdemos emprego e não buscamos nada para solucionar o problema do município de Rondão. Haja vista, nós temos aqui 6 milhões de diferença a menos com Paraíso, em relação à receita corrente líquida de Paraíso. Então, o município de Paraíso, não é que está dando inveja ao município do Rondão, entre aspas, mas eles estão buscando alternativa de se gerar emprego e renda para aquela comunidade. E o município, com 32.200.000 de receita corrente líquida, ela vai ter um total de orçamento de em torno de 35 a 36 milhões, que dá para girar o município de Paraíso. E nós não seríamos diferente se nós tivéssemos tomado esse posicionamento há 5 anos atrás, e já previsto mais ou menos essa crise, e nesse primeiro ano do ano passado de mandato desse prefeito, do prefeito Ailton, nós também tivéssemos buscado soluções alternativas para não ficarmos só dependentes da usina e do abatedouro. Usina, como eu já frisei aqui em outras oportunidades, começou com 42 empregos e chegou a 2.300 no seu pico. Abatedouro com 26 empregos, chegou no seu pico com 900 empregos. As confecções, na época do Zé Augusto, nós chegamos ao pico de 480 empregados e empregadas na confecção. Chegamos a 3.680 empregos no município de Rondão, inclusive dando empregos para as pessoas do município vizinho. Então, com certeza, nós estávamos com 100% do PEA. A população economicamente ativa, nós tínhamos atingido 100%. E hoje nós estamos nessa calamidade que estamos hoje, lamentavelmente. Então eu louvo aqui Paulo Borges de Medeiros, prefeito incansável, que deixou sua marca com as 2 maiores indústrias de Rondão, e José Augusto Mussambani, que também apostou na confecção, e naquele momento foi uma realidade e salvou muitas famílias em nosso município. Então nós precisamos de buscar alternativas para que realmente a empregabilidade e o sucesso aí do município, o crescimento do município realmente esteja nessas indústrias
nas pequenas. Falei na sessão passada, né, vereador Cleitos, da Gastropar, até gostaria de fazer um requerimento ao prefeito, se esse senhor, ele procurou o prefeito, o chefe do executivo, e não conseguiu esse terreno. Até gostaria de saber o porquê que o prefeito não repassou esse terreno, porque esse moço é um senhor já de um pouquinho mais de 50 anos, ele tem 40 empresas dessas alocadas nas regiões entre o estado do Paraná e também, eu acredito, em outros estados também. Então, é uma pessoa que merece respeito e merece um pouquinho de atenção desta casa e também do chefe do executivo, senhor presidente. Era isso que eu tinha para falar e vamos nos empenhar para começar das pequenas empresas para que se torne grande e nós chegamos aí numa realidade e possamos fazer do nosso orçamento um orçamento satisfatório para atender toda a população. Muito obrigado. Palavra ainda à disposição dos vereadores. Ninguém mais para o uso do expediente comum. Passamos então à ordem do dia. Peço à vereadora Ana que faça a leitura do projeto de lei 016/2018. Projeto de lei número 016/2018. Súmula. Concede auxílio alimentação aos conselheiros tutelares do município de Rondon, regulamentados pela Lei Municipal de número 1656/2013 e da outras providências. Projeto de lei 016/2018 estão com os seus pareceres das comissões favoráveis, né? Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto 016/2018 em discussão dos vereadores? Ninguém para discutir? Em votação. Coloque em votação o projeto de lei 016/2018. Vereadores favoráveis se manifestem. Quem for ao contrário, permaneça como está. Aprovado por todos os vereadores em primeira sessão e votação. Peço à vereadora Ana que faça a leitura do projeto de lei 017/2018. Projeto de lei número 017/2018. Súmula. Revoga Lei Municipal número 1776 de 2018, que autoriza o município de Rondon a executar serviços em imóveis rurais e particulares. Projeto 017/2018, também com os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. O projeto revoga aquela lei que teria para atendimento, né, aos imóveis rurais e particulares. Então, provavelmente seria revogar essa lei para que outra lei seja construída, né, para atendimento aos nossos produtores. Em discussão. Vereador Donizete. Só um questionamento, senhor presidente. Essa lei no artigo 1º, essa lei que está sendo revogada, que nós aprovamos aqui em janeiro do ano passado, elas têm todas as características e dá as prerrogativas para o chefe do executivo, como anteriormente nós colocamos, regulamentar por decreto. Mas essa lei ela devia ser, não exaustivamente, mas pelo menos moderadamente, ela ser discutida com a promotoria. Porque ela tem todas as características, como eu disse, positivas, que tem condições de abrir um leque maior e qualificar o município a fazer o seu atendimento. Porque ali está citada a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e a Constituição do Estado do Paraná. Fala do fomento agropecuário, do fomento ao pequeno e grande produtor, na área que interessa ao município, que ela tem uma contrapartida positiva, e também do pequeno agricultor, pequeno e médio, e também da agricultura familiar. Então, eu deixo só essa colocação, que poderia ser aproveitada essa lei também, o chefe do executivo, para que, mas como Vossa Excelência foi o promotor, ele disse que essa não servia, e nem a que estava já na casa servia, então vamos aguardar e vamos fazer o estudo para que
sejamos positivos aí, que a comunidade rural não sofra aí já nesse início de junho, onde começam os plantios. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão? Como o vereador narrou, eu estive lá na promotoria e levei essa lei aqui, 1776/2017, e também um outro projeto de lei que o prefeito encaminhou para a análise dos vereadores, para que o promotor fizesse uma análise. E lá ele pediu que nenhuma das duas leis estaria em consonância com o que aquela promotoria quer. Então, agora há pouco, também ali, após o Tiago ter feito sua explanação, falei com o mesmo sobre essa lei, porque é uma preocupação desta casa, é uma preocupação dos produtores rurais, né? Então, ele disse que será revogada esta lei e a doutora Rafaela, juntamente com ele, estarão elaborando uma nova lei. E eu disse para ele também, faça lei com programas de atendimento, não faça só lei, porque vai chegar lá, vai ter todo um retrocesso, vai ter que voltar para trás. Então, dizendo para ele que faça lei, podemos sentar aqui, fazer uma comissão de vereadores e como ele vai levar o promotor, que ele falou que irão levar o promotor, uma comissão de vereadores poderá ir junto para que lá discuta e faça as alterações necessárias para que venha uma lei aqui para casa, para que o mais breve possível possamos aprová-las e assim atender os nossos produtores rurais. Ainda em discussão? Ninguém mais para discutir. Em votação. Vereadores favoráveis ao projeto de lei 017/2018, que for favorável se manifeste, quem for o contrário permaneça como está. Aprovado por todos os vereadores. Peço à vereadora Ana que faça a leitura do projeto 018/2018. Projeto de lei número 018/2018. Súmula: desafetação de áreas institucionais e da outras providências. A Câmara Municipal de Rondon, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar áreas institucionais do município de Rondon, Paraná, conforme mapas e memoriais descritivos em anexo. Parágrafo 1. Áreas institucionais, objetos da presente lei, têm as seguintes características. Uma área de terra medindo 335 metros quadrados, constituída pelo lote 14, na quadra 3, loteamento Vila Aeroporto, da planta oficial da cidade de Rondon, Paraná, com as seguintes divisas: confrontações com a rua projetada ao norte, numa frente de 10 metros, com a data número 13, ao leste, na distância 33,54 metros, com os lotes 195 e 198, ao sul, na distância de 10 metros, e, finalmente, com a data número 15, a oeste, numa extensão de 34,49 metros, sendo todas as datas mencionadas pertencentes à quadra número 3 do loteamento aeroporto da cidade de Rondon, registrada no cartório de registro de imóveis da cidade gaúcha, matrícula número 12.324. B. Uma área de terra medindo 25 metros quadrados, constituída pelo lote número 1 da quadra 4 do loteamento Vila Aeroporto, parte 1 da planta oficial da cidade de Rondon, Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: com uma rua projetada ao norte, numa frente de 10 metros, e com a rua 3 ao leste, na distância de 33,5 metros, com os lotes 195 e 198. A sul, distância de 10 metros, e, finalmente, com a data número 2 a oeste, numa extensão de 33 metros, sendo todas as datas mencionadas pertencentes à quadra número 4 do loteamento aeroporto da cidade de Rondon, registrada no cartório de registro de imóveis da cidade gaúcha, matrícula número 12.325. Projeto de lei 18/2018 em discussão. Vereador Donizete. Só lembrar, senhor presidente, nós já votamos essa matéria, não ela especificamente, mas se trata da desafetação daquelas áreas institucionais lá do lote do Pigurim, em frente do hotel. E nós, na oportunidade, fizemos a desafetação das ruas e a municipalidade tinha esquecido de mandar as matrículas. Então, agora nós estamos desafetando as matrículas para fazer a junção, para ficar depois a doação. Não é isso, vereador Rafael?
Então nós estamos votando aí para que aquele local também se desenvolva. Obrigado. Ainda em discussão? Ninguém mais para discutir. Coloco o projeto 018/2018 em votação. O vereador favorável se manifeste. Quem for o contrário, permaneça como está. Aprovado por todos os vereadores presentes. Nenhum mais um projeto para a ordem do dia. Passamos então às explicações pessoais. Peço à vereadora Ana que faça a inscrição dos vereadores que queiram usar esse espaço. Vereador Marcelo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana, população aqui presente, o Zé Antônio e a secretária de Educação. Sejam todos sempre bem-vindos. O senhor presidente, só queria deixar aqui para vocês que o deputado Evandro Romão esteve visitando ontem Rondão. E na questão eu convidei o chefe do executivo, mas ele estava nos jogos em Tapejara, não pôde estar presente, então, devido ao pleito que já está perto aí, ele está com a agenda meia carregada, não conseguiu fazer durante a semana essa visita, veio ontem mesmo. Eu recebi ele em minha residência. Ele fez a entrega simbólica dos R$80 mil, que eu fiz o pedido de uma ambulância, que vem do governo federal, e já deixou falado que está empenhado também os 150 mil para a educação, que é para o ar da escola estadual, da escola municipal Castelo Branco. Já está, acho que até o começo desse próximo mês, findar do mês, está sendo pago também ao nosso município. Só para deixar vocês sabendo disso aí. Muito obrigado. Muito bem. Ainda aberta a palavra, um vereador queira se manifestar. Vereador Rafael. Senhor presidente, vereadores, vereadora Ana, população aqui presente. Só para esclarecimento, há umas 2 ou 3 sessões atrás, o vereador Miro pediu para emitir um requerimento ao prefeito sobre a isenção do ISS do hospital. Aí eu queria esclarecer, o vereador Miro não sabe, já foi deferido a isenção, ele já me mandou os documentos e já está liberado, viu, vereador? Já pode ser retirado a certidão negativa, inclusive já tem uma pronta na prefeitura, assim que o senhor precisar, pode mandar pegar. Só para deixar avisado a todos os vereadores. Muito obrigado. Mais alguém? Vereador Miro. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos prestigiam nessa sessão de hoje, nosso muito obrigado. Senhor presidente, diante de tanto absurdo, né, que acontece nesse país, hoje nós começamos a assistir mais uma dessas façanhas que demonstra que o nosso país é um país que está chegando ao fundo do poço, ou se já não chegou ao fundo do poço. Hoje nós começamos a assistir a greve dos caminhoneiros, né? Então, o que acontece com essa greve, quem acaba pagando o pato é o povo brasileiro, né? É o consumidor brasileiro, porque além da gente estar pagando, né, hoje, um dos combustíveis mais caros do mundo, que é um dinheiro que ninguém sabe para onde vai, né, os tributos que é embutido nesse combustível, nesse derivado de petróleo, logicamente para sustentar essa corja que tem, né, que desfalcaram a Petrobras, meteram a mão no dinheiro do povo, e hoje esse dinheiro não é devolvido e está fazendo falta para a população. E de uma forma ou de outra o governo tenta tirar novamente das costas de alguém. E quem está pagando caro, a princípio, é o caminhoneiro. É aquele que trabalha no dia a dia, pagando pedágio caro, viajando em estrada ruim. Isso eu falo, que eu quero também deixar a minha solidariedade a todos os caminhoneiros de Rondon, que nós temos muitos caminhoneiros aqui, né? Muitas empresas de transporte aqui do nosso município,
e que, logicamente, traz recurso e gera divisa e gera emprego também para o nosso povo. Então, eu quero manifestar minha indignação, né, pelo comportamento do governo federal com relação a esses reajustes absurdos que está tendo, principalmente no óleo diesel, que é o combustível que impulsiona o desenvolvimento do país, tanto no meio de transporte, que nem na agricultura, porque o agricultor também depende do óleo diesel, né? Hoje a gente vê os caminhoneiros começando uma manifestação que nós não sabemos qual que vai ser as consequências disso, né? Na outra manifestação que teve, na outra paralisação, os caminhoneiros não tiveram tanta força, porque as grandes transportadoras não aderiram à paralisação. E hoje, pelo que nós estamos vendo, todos estão imbuídos nessa batalha para poder sensibilizar o governo que do jeito que está não pode ficar. Então, infelizmente, a gente fala em geração de emprego, né? O vereador Donizete colocou muito bem aqui o que o país precisa, o que o nosso município precisa para poder gerar emprego, é o esforço de cada um de nós, do prefeito do município, do governo do estado, enfim, de todo o segmento, né, do setor público que representa a nossa população. Infelizmente, nós estamos na contramão da geração de emprego. Cada vez mais, o que a gente vê é a dificuldade do empresário de sobreviver. Aquele que já está no ramo, está difícil sobreviver. Aquele que não está, ele está com medo de investir. Se ele tiver algum recurso para investir, não vai investir, porque ele está sujeito a fazer um investimento e perder tudo que ele tem. Então, isso é o quadro que acontece hoje, é o cenário do nosso país hoje, né? Infelizmente, nós falamos em geração de emprego e o que nós estamos vendo é um descaso do governo, né? Uma falta de consideração por aqueles que ajudam a desenvolver o país, né? Principalmente o meio de transporte, que hoje, se o transporte parar, o país para. Vai faltar comida na mesa do brasileiro. Vai faltar remédio nos hospitais. Tá? Então, é uma situação muito delicada. E eu quero me solidarizar mais uma vez, né, deixar minha manifestação de apoio aos caminhoneiros, e que essa greve, realmente, ela tenha resultado e que sensibilize o governo para que alguma coisa seja mudada nesse país. Muito obrigado, senhor presidente. Com certeza, vereador. Só não podemos que ocorra, mesmo que já ocorreu várias vezes, né? A greve começa a acabar os produtos nos mercados, o preço dispara, né? Porque não tem ali mais o abastecimento, então quem tem o seu produto supervaloriza e o cidadão acaba sendo mais uma vez o prejudicado. Mas esperamos que surta efeito, sim, essa manifestação de todos os caminhoneiros e que seja boa, né, de melhor para a classe deles, dos caminhoneiros. Mais ninguém inscrito para o uso das explicações pessoais. Agradeço a presença de todos os vereadores, vereadora Ana, nossos amigos aqui que estiveram presentes junto com a gente na sessão, e já convocando os vereadores para dia 28, a partir das 8 da noite, aqui nesse mesmo local, para a sessão ordinária. Sem mais nada para tratar, declaro a sessão encerrada.